Muito boa noite a todos, todas e todes. Bem-vindos a mais uma live do Museu do Futebol. Pela programação cultural, essa é a primeira live que estamos fazendo no ano de 2021. Meu nome é Fabiana Lima e eu sou produtora do museu. O museu é uma instituição pública sem fins lucrativos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Bom, hoje eu tenho alguns recadinhos para dar antes da gente apresentar os convidados e falar um pouquinho do que vai ser essa noite, né? Falar um pouquinho do que vai ser essa live, que vai ser super especial, não só por ser a primeira, mas pelos temas que nós vamos tratar durante essa 1 hora e 20 aí que a gente vai estar com vocês. Como vocês já devem ter visto, hoje, né, sexta-feira, 22/1, o governo do estado de São Paulo tomou algumas medidas, né, na verdade, novas medidas de precaução contra a propagação da Covid-19. E isso vai mudar um pouquinho o funcionamento do Museu do Futebol durante esses dias. Então, eu vou pedir para vocês prestarem atenção, né, nas informações que eu vou passar, mas se tiver qualquer dúvida, é só entrar no site do Museu do Futebol, o endereço está aqui embaixo, que lá tem esclarecida todas as informações. Então, vamos lá. Vou até ler aqui, gente, para eu não me perder e não passar informação incorreta para vocês. Neste final de semana, então, no dia 23 e 24, sábado e domingo, nós vamos funcionar normalmente, das 10 às 18, com permanência até às 19 horas. Então, se você já comprou o seu ingresso, não se preocupa, tá? Tá tudo em ordem, tá tudo certinho. Capricha aí na máscara, álcool e gel, a gente tem lá no museu e é só chegar no horário agendado. Durante a semana, o museu vai continuar abrindo normalmente de terça a sexta, das 10 às 19. Então, sempre entrada até às 18, permanência aí até às 19. A terça-feira, a entrada é gratuita para todos os públicos, mas você precisa agendar o ingresso, né, pelo site do Simpla antes da visita e pegar ali com o seu dia, o horário, tudo marcadinho, certinho. Agora vamos lá o que vai mudar, que já começa no próximo final de semana, tá? Seguindo as orientações do governo, o museu ele vai fechar nos seguintes finais de semana, dia 30 e 31 de janeiro, e o final de semana seguinte, que é o dia 6 e 7 de fevereiro. Se você já comprou ingresso para essas datas, não precisa se preocupar. Você vai receber uma mensagem no e-mail que você utilizou para fazer a compra, com as informações sobre a devolução, tá bom? Então, a gente vai reforçar para você acessar o site aí do Museu do Futebol para mais informações, museudofutebol.org.br. E na live de hoje, mais uma vez, a gente vai contar com a parceria dos colunistas do site No Ângulo. E a gente tem um tema super especial, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui dos bastidores, né? A gente vai falar aí. Tem muito assunto, gente. Vocês podem entrar, fazer perguntas, deixar os comentários de vocês nas redes sociais aqui do museu. Mas a gente tem aquela sensação de um 2020, um ano que não acabou. Então, a gente tem o Campeonato Brasileiro, a gente teve reviravoltas aí, né, na liderança e na continuação aí, né, do brasileiro, tem Libertadores, né, a final dos brasileiros. Bom, então tem muito tema aí que os meninos vão comentar. Então, não vou me delongar mais, vou chamá-los. Vou pegar, inclusive, minha colinha aqui para fazer essa apresentação. Vou começar aqui por um convidado que ele nem está aqui no Brasil, tá, gente? Porque a gente é chique, né, gente? A gente tem convidado internacional. Vou pedir para o Felipe colocar na tela o César Grafietti. O César é economista, executivo do Itaú BBA, onde ele é o responsável pelos estudos sobre a situação financeira dos clubes brasileiros. O César é referência nacional no assunto, e ele também é colunista do Infomoney. César, boa noite, obrigada pela sua presença. Tá mutado. Oi, Fabiana, boa noite. Agora sim.
Boa noite a todos, boa noite a quem está acompanhando a gente pelo YouTube, enfim, pelo Facebook do Museu do Futebol. E é um prazer falar contigo, com toda a equipe do No Ângulo. Vamos falar um pouquinho do futebol, que de fato não acabou e vai continuar. Então, enfim, é um ano muito maluco. E a gente vai tentar traduzir ele um pouquinho e prever, tentar prever um pouquinho do que será 2021 também. É isso. Junta-se ao César o Gabriel Rossi. O Gabriel é pós-graduado em gestão do esporte, é editor no site No Ângulo, paulistano, consultor em política urbana, patrimônio cultural e turismo. Ele também é colunista do Estado da Arte Estadão. Boa noite, Gabriel. Obrigada pela sua presença. Opa, obrigado, Fabi. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Chamo agora Gustavo Fernandes. Vou colocar aqui na tela, Gustavo. Boa noite. O Gustavo é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fundador e moderador do Fórum O Mais Querido e São Paulino, que eu fiz questão de deixar registrado aqui, porque a vida de vocês não está fácil não, né, de torcedor, não é mesmo, Gustavo? Oi, boa noite a todos, e vamos lembrar que o César Grafietti também é São Paulino, portanto, gozações divididas, solidariedade. São Paulino é milanista, então... Para cá não interessa. Fácil, né? E por último, eu chamo aqui o Jorge Freitas. O Jorge é mestre em análise e planejamento de políticas públicas, também é colunista do site Meu Timão. Jorge, boa noite. Boa noite, Fabiana. Boa noite, César, Gabriel. Boa noite, Gus. A gente estava contando. Desculpa, pode falar. Não, dizer que é um prazer muito grande estar aqui hoje. Eu espero que quem esteja acompanhando se divirta com a gente e aprenda um pouquinho e esteja com a gente até o fim. Então tá bom. A gente só tem uma novidade aqui para contar, a gente estava falando aqui nos bastidores, porque o Jorge está estreando como escritor. Você tem o livro aí, Jorge? Ele lançou um livro, gente, mas não é de futebol. Ele é louco por futebol, mas não é sobre futebol. O livro é sobre o quê? É um suspense. É um suspense, pessoal. Quem gosta de uma ficção, é um livro curtinho, mas que prende bastante. Então, está disponível em e-book na Amazon e na Livraria da Travessa em formato físico. Está aqui, vale a pena. Caterine. É isso. Senhores, mais uma vez, muito obrigada pela presença, a participação e a parceria de vocês aqui com o Museu do Futebol. Passo agora a bola para vocês e volto no final aí para o encerramento. Tá com vocês. Obrigado, Fabi. Esse ano a gente estava comentando sobre como o futebol mudou, né? O futebol aqui no Brasil. Porque a gente, em fevereiro do ano passado, com o próprio museu, lá no auditório do museu, quando ainda o mundo era assim, né? A gente fez um evento dia 6 de fevereiro, discutindo as perspectivas para 2020, depois de tudo que aconteceu em 2019, que foi a chegada do Jesus, do Sampaoli, o Flamengo organizado sendo campeão de tudo, e o Cruzeiro sendo rebaixado, o Cruzeiro que era um símbolo de má gestão e coisas desse tipo. Só que aquilo já parece que faz 2 anos aquilo, porque pareceu que a gente teve uma primeira temporada, né, até a pausa da pandemia, e uma nova temporada depois da pausa da pandemia, né? Não é depois da pandemia, porque a pandemia está aí. Mas, por causa disso, eu tenho a impressão que o futebol acabou melhorando muito aqui no Brasil, o futebol jogado, né, dentro de campo. Pelo menos está mais agradável de ver. E o Campeonato Brasileiro está super disputado. Eu queria saber, e a gente teve uma rodada agora que teve 3 confrontos diretos, dos 6 times que estavam na ponta. O que vocês enxergam dessa questão do futebol, assim, se vocês acham que mudou mesmo, melhorou, e a perspectiva do Campeonato Brasileiro agora, depois dessa última rodada? Como que vocês estão vendo isso? Oi, boa noite de novo. Eu vejo o seguinte, que realmente o futebol não voltou para trás. A pandemia criou um novo cenário, algo diferente do que todo mundo imaginava.
Nós tivemos uma vontade muito grande de evoluir. Você vê que praticamente nenhum time está apelando para aquele chutão, para aquele velho jogo. Por outro lado, considerando a falta de treinos, a falta de tempo para treinar, até os treinos devem estar diferentes, e os jogos são muito encavalados, nós também tivemos um número maior de erros individuais e também táticos, porque não dá tempo de corrigir. E isso acabou, não só no Brasil, influenciando que os campeonatos ficassem mais equilibrados, mais imprevisíveis. Você vê não só no futebol brasileiro, a Premier League, que ano passado foi vencida de lavada pelo Liverpool, ou então tinha o Liverpool e o Manchester City disputando. Esse ano você tem um cenário muito diferente. A própria Bundesliga, apesar do Bayern estar liderando, e no caso do Brasil, que sempre foi um campeonato imprevisível, só que dessa vez você não tem alguém disparando. A maior vantagem que algum time teve foi justamente o São Paulo, que, infelizmente, né, assim como o Jorge, nós também temos um ficcionista no São Paulo que criou um esquema de ficção que agora está dando as caras, a conta está chegando. Eu concordo com o Gustavo, assim, o futebol, esse futebol em ano de pandemia, em período de pandemia, ele é completamente diferente. A gente tem que lembrar que é um jogo sem torcida, e isso ajuda demais a mudar o ambiente do jogo, favorece até muitos clubes com atletas jovens a jogarem sem tanta pressão. Eu vou dar um exemplo do meu lado aqui, enfim, o Milan é o time mais jovem da Série A italiana, e sofria muito, porque você vai a San Siro, o primeiro passe errado que tem, o italiano fica louco e quer invadir o campo para pegar todo mundo. Sem torcida, a molecada, que é super jovem, tem só o Ibrahimovic na frente mais veterano, bem mais veterano, consegue jogar de uma maneira leve. Então, eu acho que isso a gente consegue enxergar em todos os campeonatos, o Campeonato Brasileiro é fundamental. Até essa disparada que o São Paulo teve depois volta agora, ela também é de alguma forma auxiliada por você não ter pressão da torcida, pelo time conseguir jogar de uma forma mais leve, né? Então, acho que o futebol foi diferente mesmo, concordo com o Gustavo que a gente está vendo um futebol brasileiro pelo menos melhor, né, se ainda cheio de falhas, até porque você tem falhas desde a constituição dos atletas, a formação, desde a formação do treinador que quer implantar, às vezes, uma ideia, mas sem as ferramentas, vou chamar de intelectuais aqui, mas as ferramentas técnicas para fazer a implantação daquilo que ele tem na cabeça, mas ainda assim é um futebol um pouco mais divertido, um pouco mais animado do que a gente via nos anos anteriores. Eu considero que basicamente nós tivemos 2 temporadas em 2020, né? É impossível a gente vincular o que aconteceu antes com o que aconteceu depois. E as mudanças foram muito grandes, e principalmente quando a gente pega o equilíbrio que existe hoje dentro do Campeonato Brasileiro, a gente tem basicamente 6 times com uma diferença muito pouca de pontos. 3 desses times trocaram de treinador, 3 mantiveram o treinador. Então, foi um ano em que não se dá para basear, basicamente não dá para a gente basear nada do que realmente pode vir a servir para o longo prazo, eu acho especificamente. Por exemplo, um caso que muda completamente o cenário são as 5 substituições. Isso torna o jogo completamente imprevisível, porque valoriza, claro, quem tem elenco. Então, é um outro tipo de futebol. Se discute se vai ficar ou não, provavelmente não vai ficar, né? As 5 substituições. Mas você cria um outro tipo de futebol, você cria um outro jogo. A importância das mudanças, técnico que sabe mudar, e principalmente o elenco, que for mais composto, melhor formado, né? Mais bem formado, esse elenco certamente vai ter uma vantagem. Então, e o técnico que souber lidar com esse elenco, né? A gente tem o São Paulo agora, que está acontecendo a falta do Luciano, que a gente fala muito sobre isso, a falha na formação do elenco, né? Então, quem tem mais jogadores como o Palmeiras não está indo às finais à toa. Então, é uma temporada completamente atípica, uma temporada que não dava para esperar e não dava para prever nada do que ia acontecer. Uhum. Tem mesmo essa questão de surto de Covid também, né? Que às vezes um elenco fica com um monte de jogador infectado, e a gente vê que o Atlético, por exemplo, sofreu com isso, e a gente vê que o São Paulo, muita gente dizia que uma das vantagens que o São Paulo estava tendo quando ele conseguiu desgarrar um pouco na liderança foi essa, que ele não tinha sofrido um surto desses, enquanto boa parte dos principais adversários à frente já tinha sofrido, né?
E o brasileiro agora, ó, sendo objetivo então, em relação às perspectivas, depois dessa última rodada que eu, em respeito ao São Paulo, não vou mencionar os placares, né? Mas você, por exemplo, Gus, como você enxerga a briga pelo título agora? Como você vê o que cada um está buscando, enfim, como você enxerga o brasileiro daqui para diante? Bem, primeiro, até uma coisa que eu esqueci de falar, que a gente tinha conversado, que eu até sugeri essa live fosse aberta com aquela música do Titãs, a melhor banda de todos os tempos, da última semana, porque é um campeonato até aqui que você troca de time do momento toda hora. Era o Atlético Mineiro, depois ficou sendo o Flamengo de novo, aí o Internacional, aí a vez do São Paulo, e assim sucessivamente. E eu não sei se não vai continuar assim até o final, porque o Inter está num grande momento, uma série de vitórias consecutivas, mas ele tem um Grenal no domingo. E o Inter não venceu nenhum Grenal. E existe uma possibilidade, até meio esdrúxula, considerando a hecatombe que nós vimos no Morumbi, que é o Inter, de repente, empatar um Grenal, que é um resultado perfeitamente viável, e o São Paulo ganhar um jogo a forceps do Curitiba, e pelo saldo de gols retomaria a liderança, e aí é capaz, como tem uma semana, acho que para outra rodada, ia mudar toda a narrativa outra vez, e acho que vai ser muito assim até o final. Todavia, mesmo que aconteça esse cenário, eu não acho que o São Paulo vai continuar disputando. Eu vejo Flamengo, Atlético Mineiro e o próprio Internacional como os postulantes mais sérios ao título. Os outros eu acho que ficaram para trás, alguns pela pontuação e outros pela questão moral e pela questão de que o modelo de jogo faliu. Eu concordo, acho que são os três times que vão até o fim brigando. Eu tenho a sensação que o Flamengo tem um elenco melhor qualificado, enfim, com algum ajuste, um pouco de boa vontade de todo mundo. É um time que tem mais capacidade de apresentar um bom futebol e talvez nesta arrancada, até porque ele demorou um pouco mais para arrancar, né? Então está faltando ele dar essa sprint final. É possível até que repita 2009 e consiga isso. Acho que o Atlético oscila um pouco mais, o Inter tem ainda, para mim, uma incógnita, justamente porque tem o Grenal, e porque, a gente vai lembrar, a gente falou sobre isso no nosso grupo, o Abel chega como vice-líder, cai bastante e depois retoma. Então também é um time, como todos os outros, mas um time que também tem muita oscilação, pode vir a oscilar de novo. Então, nesta atuada, acho que são os três times que devem chegar de alguma forma, brigando um pouco mais até o final. O Gus falou sobre a banda, né, a melhor banda dos últimos tempos, e se não me falha a memória, acho que a competição não teve nenhum time que liderou duas vezes, né, com exceção do Inter, mas já com a mudança de técnico. Então, todos os treinadores que alcançaram a liderança, de alguma forma caíram, então está muito difícil de se manter. Eu coloco ainda, seguindo um pouco agora, né, a fórmula do Guardiola, da vitória nos últimos... as 8 rodadas que definem o campeão. Então, com o tempo, a gente vai vendo que a cada jogo ou a cada 2 jogos, a tendência é que um time deixe de fazer parte desse pelotão. Eu acho que nessa última rodada o Palmeiras perdeu a chance de disputar o título, até porque eram 2 confrontos diretos contra o Grêmio e contra o Flamengo, e fez somente 1 ponto. Então, mesmo com um jogo a menos, se só tivesse o foco no Brasileirão, eu acredito que ainda teria mais chance, porque para mim hoje é o melhor time do Brasil. Mas, haja vista que tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores e um possível Mundial, eu imagino que o Abel agora, nessa época, vai começar a poupar os jogadores. Ao contrário, além desses 3, que é o Atlético, o Inter, o Flamengo, eu também ainda não descartaria o Grêmio. E o Grêmio está em 6º colocado, com 51 pontos, e realmente pode acontecer essa forma do Guardiola nesse momento, porque o Grêmio é 6º colocado, tem 51 pontos, com um jogo a menos, pega o Internacional, então se ganhar, e mesmo o São Paulo ganhando, faz 6 pontos, vai pegar o Flamengo no meio da semana, no jogo atrasado, então pode eventualmente ficar 3 pontos, e o Grêmio tem um caso curioso, que às vezes a gente pensa que o Grêmio está dividindo o Brasileirão com a Copa do Brasil, mas o Grêmio, provavelmente, o Renato é muito esperto em relação a isso, ele deve estar muito atento com a final da Libertadores. Porque se o Palmeiras vence a Libertadores, o primeiro jogo da Copa do Brasil não acontece no dia 11. Se não me engano, no dia 11, né? O primeiro jogo não acontece.
Então, isso, eventualmente, se o Palmeiras ganhar a Libertadores no próximo sábado, o Grêmio tem pelo menos 5 ou 6 jogos de foco total no Brasileirão. Ele vai ter que poupar depois para o jogo do dia 17 e provavelmente com um torneio que venha para outro jogo da final, que sei lá quando vai acontecer, talvez aconteça só em março, né? Que é esse calendário, a gente não sabe como que vai ser. Mas vamos colocar o Grêmio, vamos pensar que o Grêmio possa ganhar o Grenal. São 11 jogos sem perder do Internacional. Então vamos pensar que o Grêmio ganha o Grenal, vamos considerar que ganha o jogo atrasado com o Flamengo, fica 3 pontos, e aí no sábado seguinte tem um jogo contra o Coritiba, fora de casa, que também dá para ganhar, e o Palmeiras joga a Libertadores. Se o Palmeiras vence a Libertadores, o Grêmio esquece a Copa do Brasil. Você não tem mais que se preocupar, você vai se preocupar lá no dia 17 com o segundo jogo, 7 dias antes da última rodada do Brasileirão. Então, eu coloco o Grêmio ainda, mas é a lei de Guardiola, se perde para o Inter, tchau, né? Então, essa época agora de final de temporada é tudo muito perigoso, a gente pode falar alguma coisa daqui 1, 2 dias, se acabar tudo, né? Eu tenho certeza, Jorge, que a gente vai errar tudo que a gente está falando aqui. Exatamente. Então, assim, a gente corre risco, que a gente faz conta. Na rodada passada, eu lembro que eu comentei que podia ser uma rodada palmeirense, né? Que São Paulo perdesse e do Atlético, o Paranaense era possível, né? Não provável, mas possível. O Palmeiras ganhava. Se ganhasse do Corinthians e do Grêmio, ficava 3 pontos. E aí o Palmeiras se empata com o Grêmio, ganha do Corinthians, mas perde para o Flamengo, então praticamente está descartado. Mas eu coloco o Grêmio. Eu gostaria de ver o Grêmio. O Renato, ele não descartou o time. Ele falou que tá com chance, né, de título, que tá na disputa. Então eu gosto de ver o Renato falando isso, assim. Ele que sempre desdenhou do Campeonato Brasileiro. Ele não vai querer, claro, que o Inter seja campeão. Então ele vai entrar com muita força de vontade e aí ele vai esperar a Libertadores. Acho que a Libertadores envolve Palmeiras, Santos e envolve indiretamente o Grêmio também. Eu queria só fazer uma menção, acho que o Jorge comentou, mas o Palmeiras, para mim, é o time que tem jogado um futebol um pouco bem mais organizado do que os outros, bem mais consistente, e uma pena, apesar dos defensores do Luxemburgo, que o Abel tenha chegado tão tarde, que se ele tivesse chegado mais cedo, certamente era o time que estaria aí brigando claramente pela ponta e pelos 3 campeonatos, né? O que mostra que um técnico estrangeiro faz diferença, mas que não garante, até pelo que a gente viu. Agora, que ele é um bom treinador e que ele conseguiu pegar um time que vinha capengando e transformar numa equipe, de fato, de muita qualidade, é verdade. Sim, eu concordo totalmente. É engraçado que dos 6, se tem um que eu descarto, é o Grêmio. Que para mim o Grêmio não tem bola mesmo para ser campeão. Eu acho que ele ganha os jogos mais fáceis e tal, mas eu acho que ele pode ser encardido de não perder alguns jogos, alguns confrontos diretos e tal. Mas eu acho que ele é o time que menos tem punch, assim, menos tem capacidade de ser campeão. Eu acho mais fácil o São Paulo conseguir. Eu não acredito nisso que eu vou falar. Mas eu acho mais fácil o São Paulo ganhar a liderança e tal. Porque se o São Paulo não era aquele time que estava todo mundo achando que podia desgarrar, também não é esse time para tomar de 5-1 em casa. Calma, o time está esfacelado. Assim. Se ele recobra um pouco das condições, tá, eu acho que é menos improvável do que o Grêmio ser campeão ainda. Aliás, Gabriel, você falou isso do 5-1, tal, da goleada, a gente comentou isso também no outro dia, a quantidade de goleadas que os times acabam tomando, né? É natural que no ambiente também contempla um pouco do que a gente falou aí no início, né? Uma temporada tão estranha, onde os times acabam tomando goleadas, assim, mesmo quando jogam um futebol razoável. Então, ainda mais quando você joga mal, a goleada vai virar, não tem jeito. Às vezes, quando você joga bem e tá fazendo um jogo equilibrado, ainda assim você consegue tomar uma goleada. É um pouco do efeito desta temporada. Uhum. Só para explicar para quem está assistindo a gente fica falando de futebol muito tempo no grupo de WhatsApp. E aí eu defendo que o futebol moderno, assim, né, como se joga na Europa e como a gente passou a jogar um pouco mais aqui, ele é muito mais aberto a goleadas do que antes, do que aquele futebol chato que a gente vê. E aí eu estava pensando, eu quero escrever um artigo sobre isso, eu estava pensando, só nesse ano, a gente teve o Flamengo, eu vou falar só dos times ali que são de melhor nível, não vou falar de time fraco. A gente viu o Atlético ganhar de 4-0 do Flamengo, a gente viu o Santos meter 4-1 no Grêmio, a gente viu o Palmeiras fazer 4-0 no Corinthians, que se não é lá de cima, tá reagindo. A gente viu o Inter fazer 5-1 no São Paulo. O São Paulo ganhou de 3-0, 4-1, quanto do Flamengo?
Foram 4-1. 4-1 e 3-0 também. Não foi? Isso. 4-0 e teve mais. 3-0 do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro deu 3-0 do São Paulo? O São Paulo 3-0. O São Paulo, 3-0. O Atlético 3-0 do São Paulo e o Palmeiras 3-0 do Atlético, não é? Ou seja, tá muito claro que a coisa mudou totalmente, assim. E esse ia ser meu destaque final, César. Aproveitando, eu queria te fazer uma pergunta, já que a gente falou de calendário. A partir do momento que é inesperada, mas é que é uma coisa que faz tempo que eu queria te perguntar, e só agora que eu pensei nisso. Dava para o calendário ser diferente esse ano, aqui no Brasil? Por exemplo, dava para o campeonato ser só um turno? Ou a Copa do Brasil... Eu vi outro dia o Nivaldo Prieto falar que a Copa do Brasil, se tivesse sido combinado antes, podia ter a final em jogo único, porque não tem torcida no estádio mesmo, enfim. Você acha que seria possível fazer adaptações no calendário que ele ficasse mais razoável? Ou não tem como, por causa de todos os compromissos e patrocinadores e tal? O que acontece, assim, do ponto de vista prático, poderia, né? Físico, vou até dizer do ponto de vista físico, né? Porque você emendou um campeonato que teve uma paralisação, com um monte de jogo encavalado, você vai começar a próxima temporada sem descanso. Então, assim, do ponto de vista físico, que atrapalha muito o atleta, deveria ocorrer isso. Agora, na prática, não é impossível, porque a TV paga uma quantidade mínima de jogos. A TV paga 2 finais de Copa do Brasil, né? A TV hoje não paga 2 finais de Libertadores, mas ela paga um grande jogo, um grande evento, que infelizmente vai acontecer a partida, mas não vai ter o evento como se espera. Então, do ponto de vista prático, não funciona, não dá para fazer isso. Agora, o que daria para fazer, o que deveria ter acontecido, na verdade, era reduzir fortemente os estaduais. Deixar para começar os estaduais para não atrapalhar tanto a temporada 21. Estender a temporada 20 para 21 era inevitável, não daria para ter um turno só, não dá. Você acaba mudando demais a lógica do campeonato e diminui demais a quantidade de rodadas, a TV não pagaria tudo que paga. Mas do ponto de vista físico deveria ter acontecido, e o que deveria ter sido reduzido de fato era estadual, para a gente poder ter pelo menos uma temporada 2021 mais organizada. Acho que nós chegamos a comentar sobre isso no nosso grupo, né? Sobre jogar essas finais, porque o estadual faltavam 2 rodadas, mais as finais. A gente comentou de eventualmente jogar para 2021 ou tentar fazer um cavalamento com esses jogos menos importantes no meio da Libertadores. O problema é a questão de patrocínio, né? Eu não sei se o César tem algum número em relação a isso, mas sobre a Champions League do ano passado, ano passado, né? Perdido no tempo agora. Sobre a forma que foi com jogo único, tudo em Lisboa. Não sei se os patrocinadores viram de uma boa forma. Foi um evento bem interessante, viu, Jorge? Assim, tanto que algumas pessoas levantaram que a UEFA estaria pensando, ou enfim, ponderando a possibilidade de, a partir de 2023, 2024, que é quando muda a forma, devem mudar algumas questões de calendário, de modelo de competição, podem adequar o calendário a um modelo como esse de Portugal, que foi interessante. Joga tudo num tempo curto, numa sede só. É uma possibilidade. Foi bom do ponto de vista de espetáculo, ainda que, enfim, tenha sido emergencial. Agora, é possível que aconteça, sim. Então, poderia ter feito na Copa do Brasil, na Libertadores, poderiam ter feito alguma coisa parecida? Poderia, mas a gente naquele momento, você estava no olho do furacão, né? Você estava ali, ainda com a pandemia muito forte. Ela continua forte, mas as pessoas já meio que normalizaram a sua existência, então agora fica mais difícil você criar um modelo diferente do que tem hoje. Não, sem contar que há uma diferença de postura entre o futebol no Brasil e na Europa em relação à pandemia, né? Aqui, se fosse por alguns governantes, em setembro tinha estádio lotado. É verdade. Então, aqui não existe preocupação nenhuma em se fazer uma bolha, né? Como foi na NBA ou como foi na Champions League. Sem dúvida. Tanto é que aqui, agora, em alguns lugares você tem público, na Inglaterra tem público, na Alemanha, enfim, em alguns lugares, mas na Itália, por exemplo, não tem, tá vetado, são acho que 1.000 torcedores e só é um público limitadíssimo. E só deve ser registrado que
A Inglaterra, que liberou o público, está com um número de mortes absurdo, está perdendo o controle. Eu acho que, inclusive, dessa vez, nós podemos dizer que o maior papelão do momento está sendo feito pela Inglaterra, porque agora não consegue voltar. Eles abriram tanta coisa que a gente está vendo protestos muito maiores que no Brasil, e com um número de mortes proporcionalmente muito maior que no Brasil. Uhum. E já... Fala. Só para lembrar que na Argentina, por outro lado, eles não fizeram o campeonato, eles abriram mão, eles procuraram fazer, inclusive porque lá o controle foi bem maior, né? A quarentena foi mais dura e durou muito tempo, eles substituíram por um campeonato avulso, né? A Copa Diego Armando Maradona, e talvez isso até tenha influenciado no rendimento da Libertadores. Por um lado, eles ficaram mais descansados, por outro, o ritmo de jogo deles não foi tão competitivo como no Brasil, porque disputar um torneio avulso é diferente de você disputar um campeonato brasileiro. Uhum. E falando em Libertadores, na próxima semana, né, daqui 8 dias, vai ter a final, primeira final paulista, né, da história da Libertadores, e terceira final brasileira, Santos e Palmeiras, que vai ser no Maracanã, além do mais, essa casualidade, né? Como que vocês estão enxergando essa final? Vocês acham que dá para ter algum favorito, algum prognóstico? Você que está afiado aí, Gus, já estava falando agora, como que você enxerga essa final? Nossa, é uma coisa surpreendente, né? Porque o Santos teve tanto problema de todas as ordens. A gente tem o nosso membro santista roxo, o Fernando, e os primeiros meses da temporada era fora Gesualdo, e você não imagina que finalmente saindo do Gesualdo, com todas as baixas que eles tiveram, ainda trazendo o Cuca, que já não tinha um histórico bom recentemente, era muita luta, mas você não imaginava o Cuca levando o time para a final e sem aquele drama todo. Você imagina, o Cuca chegou na final, nossa, foi o desespero, teve Nossa Senhora, vitória nos pênaltis, abafa no último minuto, e não, o Santos teve uma trajetória muito segura, obviamente mais segura que a do Palmeiras. O Palmeiras pegou o River Plate, que no segundo jogo deu aquele sufoco, e o Santos pegou um Boca impotente, mas soube aproveitar muito bem. Então, acho que o Santos chega muito confiante, chega sem a pressão de ter que ser campeão brasileiro, eles estão muito concentrados na Libertadores. O Palmeiras tem outras ambições, em compensação tem mais elenco. E um time que eu acho que é mais organizado na parte tática. Não tem Marinho e Soteldo, que eu acho que são individualmente os melhores jogadores, além do Lucas Veríssimo, mas o Palmeiras tem condições de usar mais opções. Ele pode ter várias combinações. E, por outro lado, o Santos é aquela formação mesmo. Então, o Palmeiras vai poder estudar mais o Santos. Por outro lado, vai ter que jogar mais, né? Porque está ainda querendo alguma coisa no Brasileirão. O Abel Ferreira, pelo menos, falou isso. E tem outras coisas a pensar. Então, olha, eu realmente, com perdão do clichê, 50% de chance para cada lado. E eu acho que nesse ponto, né, Gus, que as 5 substituições podem pesar a favor do Palmeiras. Porque o Santos, eu acredito que o Cuca deva estar trabalhando muito essa questão do Santos não ser favorito. O Santos, muita gente não esperava que passaria da LDU. E o Santos fez um esforço muito grande para não chegar na final da Libertadores, para fazer uma péssima temporada. O Santos tentou contratar Elias, o Santos tentou contratar Robinho, e não pôde por sanções da FIFA. Então, o Santos quis de toda forma possível estragar a temporada e conseguiu fazer uma campanha espetacular, perdeu um jogo só, né? Então a gente esperava que não ia passar nem da LDU. Mas nesse ponto eu também concordo com o Gus, que falando sobre os 2 melhores jogadores, eu acho que o Marinho e o Soteldo podem desequilibrar, mas é um embate muito interessante que, para mim, da mesma forma, se tem um terceiro melhor jogador no Brasil hoje, é o Everton, que é o melhor goleiro em atividade. Então, assim como o Marinho e o Soteldo podem desequilibrar, o Everton também pode desequilibrar, pode estar numa noite, uma tarde, né, completamente inspirada e neutralizar o Santos. No fundo, se você for pegar o efeito de uma Copa, ele acaba anulando uma série de questões que em situações normais não permitiriam os clubes chegarem numa final, né?
Então, o Santos quebrado, com dívidas imensas, né, todo capenga, sem poder contratar. O não contratar ajudou muito, porque não gastou mais dinheiro em atletas, de fato, como o Jorge falou, né, do Robinho, enfim, do Elias. Acertou ali, e esse acerto permitiu que em 6 jogos ele chegasse onde chegou. Aquela coisa, aquela aura daquela coisa da Copa. A Copa permite que times mais fracos, de certa forma, de uma competição longa, cheguem forte para uma conquista. Eu ainda acho que o Palmeiras eu acho que é 55-45, porque é isso. O Palmeiras tem mais elenco, né, tem mais opções, mas é óbvio que é uma final, jogo único. O Santos chega com uma força impressionante, está jogando, atropelou o Grêmio de uma forma contundente, passou em cima do Boca, também dando um pouco de sorte, porque não tinha a bomboneira cheia, ainda que só a bomboneira cheia não vai fazer diferença para um time realmente fraco como era o Boca, mas ainda assim teve um caminho mais facilitado do que o normal e fez por merecer tudo isso. Acho leve vantagem para o Palmeiras, mas tende a ser um bom jogo. Eu espero uma partida tão boa quanto foi, por exemplo, River e Flamengo no passado, que foi um bom jogo, né? Foi uma partida interessante de se assistir. Então eu imagino um jogo bastante animado, imagino ver bastante gols nessa partida, mas acho que o Palmeiras é ligeiramente favorito. Uhum. E, aliás, falando da final do ano passado, eu adoro a final em jogo único. É engraçado que na imprensa brasileira é quase uma unanimidade contra a final em jogo único. Eu não sei se vou soar muito incoerente, mas eu acho que o Palmeiras ele tem que ser apontado como favorito pela sequência assim, de títulos relevantes que tem nos últimos anos, com muitos jogadores que estão nesse grupo, pelo maior investimento, por ser o time que, na teoria, o Palmeiras pode ganhar todos os campeonatos desse ano. Ele ainda pode ganhar o Brasileiro, ele ganhou o Paulista, aí ele está na final da Copa do Brasil, da Libertadores, e jogaria o Mundial. Ou seja, na teoria, o Palmeiras pode ganhar tudo. Então, eu acho que ele deve ser apontado como favorito, mas eu, no meu íntimo, pelo que eu vejo dos jogos, eu acho que o Santos deve ganhar. Porque esse Santos, ele me impressionou muito, ele atropela os adversários. É que a campanha do Santos, se fosse o Flamengo do ano passado, se fosse o Flamengo, o Jesus tivesse ficado, ou o Domi tivesse dado certo, fazendo a campanha que o Santos vem fazendo, ganha da LDU fora de casa e depois administra em casa, perde um jogo, assim que nem era para ter perdido. Aí depois, merece ganhar do Grêmio em Porto Alegre, tem aquele peso esquisito para o Grêmio, empata, e aí atropela na Vila. Depois, era para ter ganho do Boca na Bomboneira se tivessem dado aquele pênalti no Marinho. Depois, não toma conhecimento na Vila. Se fosse o Flamengo fazendo essa campanha, a gente ia falar que o Flamengo ia atropelar. Só que como é o Santos, aí que tem um monte de jogador novo, a gente realmente tem que ficar com o pé atrás. A gente não crava, a gente não acredita, a gente acha que o Palmeiras é favorito, mas eu imagino que o Santos tende a ganhar esse jogo. Vamos ver como é que vai ser. E aí, como eu falei, o Palmeiras eu acho que ele é favorito, porque eu tô falando isso agora. Aí se chega lá na final, é 2-0 pro Palmeiras, eu vou pensar, Palmeiras era favorito mesmo. É quando você se sente meio idiota para um palpite ousado. Então acho que o Palmeiras tem que ser favorito mesmo. E eu me impressiono muito com o Lucas Braga, do Santos. Assim, ele parece um avião. Assim, ele, mal comparando, ele está me lembrando o Bruno Henrique do ano passado no Flamengo. Eu acho que no fundo é isso. Assim, um jogo, final de jogo único é aberta, né? Vamos lá, o São Paulo foi campeão em cima do Liverpool naquele jogo que todo mundo conhece, né? Enfim, Flamengo e Liverpool também fizeram um jogo, não foi de igual para igual, mas o Flamengo teve boas chances ali, enfim, teve um jogo equilibrado, não seria um absurdo ter ganho a partida. Então, acho que tem um equilíbrio natural de uma final de jogo único. O Santos fez por merecer estar nessa final. Na Libertadores faz um belíssimo campeonato, o Campeonato Brasileiro ainda oscila um pouco porque tem um elenco curto, mas está todo focado na Libertadores. Então, o Santos ser campeão não será uma surpresa. Não é aquele jogo que você falou, chegou aqui de paraquedas. Mas é natural que o Palmeiras tem mais elenco, tem mais estrutura, tem que ter um pouquinho aí de benefício. Está bem em mais campeonatos, enfim, tem um detalhezinho a favor dele. Acho.
Eu sou péssimo de palpite, então. Mas o mais curioso de tudo isso é que a gente pode fazer vários prognósticos aqui e dar tudo completamente errado. Então, assim, fazendo uma comparação não muito boa, mas que me veio na lembrança, por exemplo, a final de 2018 da Champions entre Real Madrid e Liverpool. É uma comparação um pouco improvável, mas pelo que eu me lembro bem naquele momento, o Liverpool estava baseado completamente no seu jogo no Salah, e com 20, 25 minutos ele machuca o ombro num lance até hoje completamente estranho, que põe praticamente tudo a perder, e aí o goleiro do Liverpool, que era um goleiro completamente sem qualquer credibilidade, entrega 2 gols, simplesmente entrega, ele dá um no pé do Benzema e aceita um frangaço, e a gente não sabe qual vai ser o comportamento do goleiro do Santos, né? Se for o João Paulo, se for o John, de qualquer maneira são goleiros jovens. Então, às vezes a gente fica fazendo um prognóstico, mas pode acontecer algo com o Marinho, algo com o Soteldo, uma coisa completamente improvável no começo do jogo e desandar, né? Tudo que a gente está pensando de um jogo equilibrado. Então, são prognósticos que pode ser furada. Oi, só para lembrar também que a gente faz prognósticos, mas ano passado, apesar de ter dado favorito, o jogo foi completamente diferente do que a gente esperava, ano retrasado, né? A ideia é que o Flamengo tomaria iniciativa, que o Flamengo conseguiria controlar o River Plate. Pelo que o River Plate tinha jogado na semifinal, você não imaginava ele conseguindo encalacrar o Flamengo, conseguindo acuar o Flamengo. E o que nós vimos foi uma situação muito diferente. Foi o River Plate fazendo um jogo físico, um jogo intenso, não deixando o Flamengo jogar, deixando o Flamengo desconfortável durante todo o primeiro tempo, e o Flamengo só conseguindo jogar quando o River cansou, o que era esperado por força do desgaste todo, porque a compactação argentina é mais a base da correria do que do posicionamento, o que era o caso do Flamengo. Então, quem ia prever que uma situação daquelas, que faltando 2 minutos, o Gabigol ia empatar num lance que o Lucas Prato tinha a bola sob controle na frente, o cara experiente, e que depois o River abalado ia tomar um gol com o cara que estava colocando o Gabigol no bolso, e hoje em dia ele só é lembrado praticamente como o cara que errou no lance do Gabigol. Um lance acabou, era para consagrar o Pinola, era para ser, nossa, ele foi firme na decisão. Não, ele errou na decisão. Não tem como voltar. Uhum. E tem um ponto para animar vocês, palmeirenses e santistas que estão assistindo a gente. O Gus, ele tem uma teoria que eu acho que é interessante, que explica mais sobre esse ano ser a melhor oportunidade assim, para um sul-americano poder tentar alguma coisa do Mundial. Em circunstâncias normais, o nível do futebol, não é nem o padrão. O Flamengo, por exemplo, conseguiu aproximar o padrão ano retrasado, né? Mas o nível dos jogadores, o nível da execução sempre foi o maior do europeu. Mas esse ano é uma temporada atípica no Brasil e na Europa. Você pega o Bayern de Munique, que é o time que vai jogar contra, né, provavelmente vai para a final, ele saiu perdendo quase todos os últimos jogos. Na verdade, o jogo que ele saiu ganhando, ele estava ganhando do Borussia, né, Mönchengladbach, não consigo falar bem o nome, estava ganhando de 2-0 e tomou uma virada. Mas os outros todos ele estava perdendo e virou. Então não há uma regularidade como na outra temporada. Os times estão com defeitos, eles também não estão conseguindo treinar como de costume, eles não tiveram uma pré-temporada. Ontem, o Liverpool não perdia 300 jogos em casa, perdeu para um dos piores times da Inglaterra, o Burnley, né? Aquela história, jogou por uma bola e ganhou jogando por uma bola. E o Liverpool não conseguiu, mesmo depois de entrar o Salah e o Firmino, não conseguiu fazer. Então, nós percebemos que os times europeus não estão no melhor deles, eles estão mais vulneráveis e possivelmente o Bayern vai estar pensando em outras coisas, né? Vai estar a véspera do mata-mata da Champions. Teve jogadores que se lesionaram, talvez ele pense em poupar um pouquinho, né? O Kimmich ficou muito tempo parado. É possível, por exemplo, eu não me surpreenderei se o Bayern jogar na final, não sei, provavelmente contra o time brasileiro, jogar com o Sané.
pela direita. E o Sané, nossa, tá uma coisa triste, tá uma máscara, pediu tanto para ir para a Alemanha e não tá jogando bem. Então eu vejo, não é que o time brasileiro vai ser favorito, né? Mas abre uma janela. Se entrar concentrado, procurar jogar direitinho e tudo, pode aparecer uma oportunidade, como apareceu para o Corinthians contra o Chelsea. Você que está aí na Europa, César, você concorda com o Gus? Acha que sobe de uns 5 para uns 10% de chances de um time brasileiro conseguir ganhar do Bayern? Eu não diria de 5 para 10, eu acho que está um pouco mais, né? De fato, é isso. Sempre o time europeu está no meio da temporada, mas aquele jogo ali no fim de dezembro ainda está terminando o primeiro turno dos campeonatos. Esse jogo um pouco mais para frente, o segundo turno já começou, o Bayern não tem aquela folga toda, tem a Champions, ele perdeu alguns atletas, né? Ele não renovou alguns contratos, enfim, perdeu o Thiago Alcântara e não conseguiu ainda encaixar o mesmo padrão de jogo que tinha especialmente naquele final de Champions do ano passado. Então, eu acho que tem uma boa chance, sim, eu acho até mais do que os seus 10%, de num jogo único, um time bem encaixado, com um treinador que consiga entender bem as diferenças aí as distâncias, né, entre um Bayern e um clube brasileiro, seja pelo elenco, seja por uma série de outras coisas, é possível jogar, sim, jogar por 1, 2, 3 bolas e vencer a partida. Então, acho que é um jogo muito mais, tem um potencial maior de conquista do que os últimos anos todos. Eu vou nessa linha do César também. Eu acho que um ponto extremamente positivo para o sul-americano nessa final é a data do Mundial. Porque o ano passado já não foi tão simples, né, César? Porque o Liverpool teve que entrar com o time reserva e foi eliminado, acho que tomou 4-0, se não me engano, na Copa da Liga, né, inglesa. Então já não foi muito fácil. O Klopp disse que ia ter que fazer... Ou ele entrava com o time reserva, ou iam remarcar isso para uma possível época de final de Champions League. Agora que a gente não imaginava a pandemia, nem que o Liverpool iria cair nas oitavas para o Atlético Madrid. Mas era uma coisa completamente pensável. Hoje eu acho mais impensável ainda. Hoje a gente imaginar essa data, no meio de fevereiro, com o mata-mata da Champions chegando, o Bayern não está voando. Foi eliminado da Copa Alemã por um time da terceira divisão agora recentemente. Então eu vou mais para essa linha da data mesmo. Acho que isso é um ponto extremamente positivo pro Palmeiras ou pro Santos. Vai pesar, pode pesar a favor, sim, do time sul-americano. Por outro lado, eu acho que, na linha do que eu falei, que as goleadas estão mais frequentes e tal, eu acho que aumenta também as chances de um sul-americano, agora que está tentando jogar como tem que ser e tal, dependendo, tomar uma goleada. Fica mais garantido ainda que tome uma goleada no Mundial. Mas, assim, falando sobre o ano de 2020, essa temporada de 2020, o que vocês acham que ela trouxe de melhor para o futebol brasileiro? A gente falou sobre a melhora do nível de jogo. Uma coisa que eu destaco, que eu gosto muito, foi a naturalização, a assimilação de trazer treinadores estrangeiros, europeus. Até agora já não tem mais aquele tabu. Não fica, as pessoas podem até ter simpatia ou antipatia, torcer mais contra ou a favor, mas não fica aquela coisa de parecer que é um ET, um alien, assim, todo mundo de lupa ali para ver qualquer coisa que a pessoa vai fazer. Eu acho que já foi mais naturalizado e eu acho que isso já está tendo reflexos no nosso jogo. Eu queria saber o que vocês pensam nessa linha do que aconteceu e da perspectiva daqui para diante. Oi, eu acho que o mais importante, o mais interessante foi a diversidade de estilos, de ideias, de contratações, de decisões. Isso foi muito legal porque nós tivemos os estrangeiros, nós tivemos até os técnicos da velha guarda, a possibilidade do Abel, aquele que deu lugar ao Jorge Jesus, aquele que era o símbolo do atraso, de repente ser campeão do ano seguinte. Mas isso, houve uma rodada em que tinha os 3 técnicos estrangeiros em primeiro lugar. Aí já o mote da semana das mesas redondas era, olha só, 3 estrangeiros, o que isso significa? Então, toda essa variação, os
os clubes mudando muito de ideia, não tendo muito compromisso, às vezes com o erro, às vezes até com acerto, né? Às vezes se precipitando em certas decisões, nós tivemos vários estilos que pudemos comparar. O Corinthians mesmo teve o Thiago Nunes, lembra? Que era, quando terminou a temporada passada, como o técnico brasileiro mais promissor, né? Aquele que estaria mais próximo de atingir um padrão europeu. E agora ele não consegue atingir nenhum clube para treinar, porque ele realmente fracassou, né? Ele não conseguiu implantar nada no Corinthians. E é duro depois, além de tudo, você vê que o Wagner Mancini, que era aquele técnico que não é nem vai, não vai, não vai, não vai e não vai. E ele está conseguindo, pelo menos nesse fim de temporada, claro que tudo pode mudar, mas ele está conseguindo levar o Corinthians a algum lugar. Pode ser que não seja o lugar que a torcida espera, mas ele está fazendo alguma coisa, ele está agindo na direção do que ele quer. E o Thiago Nunes, ele não sabia o que fazer, ele mexeu tanto que ele não conseguia dar sequência em nada. Mas continuando, nós tivemos o Domi, né, um auxiliar do Guardiola, treinando pela primeira vez um time sério, um time grande no Brasil, com os altos e baixos que vimos. Tivemos o Rogério, estamos tendo o Rogério Ceni tendo outra oportunidade de mostrar que ele pode treinar um time grande, que no São Paulo não deu certo, foi o primeiro time dele. O Cruzeiro não deu certo, foi uma baita roubada. E agora também ele está tendo está tendo dores de cabeça, e agora, né, a esperança de que ele tenha encontrado um rumo. E é possível que ele encontre mesmo, pelo menos na reta final. Então, eu achei bem legal por isso. De repente, você vê jogadores que você não dava nada em outros anos. O Marinho, gente. Quem diria que o Marinho ia terminar a temporada considerado o melhor jogador do Brasil? É uma temporada com tantas coisas diferentes que não dá nem para garantir que a próxima temporada normal que o futebol brasileiro tiver, que pode não ser essa, que ela vai repetir isso, que ela vai conseguir dar uma sequência. Pode ser que muita coisa que foi consagrada fique guardada mesmo em 2020, 2021. Eu concordo que assim, o que fica de melhor por essa temporada, assim, a maior surpresa, vamos dizer assim, é justamente a forma como os times se colocaram em campo, né, tentando jogar na maioria das vezes, com a presença de treinadores, alguns qualificados, outros nem tanto, que mostra que só ser estrangeiro não vai resolver nada. Então, assim, passaram os técnicos estrangeiros aqui que a gente olha e fala, tá bom, o que ele trouxe? Não trouxe nada, até porque talvez ele também não tivesse nada para trazer, talvez ele não tivesse um elenco pronto. Alguns nomes de treinadores que a gente achou que pudessem se destacar não foram. E aí eu falo um pouquinho também do Sampaoli, que eu acho que talvez ele tenha ido... não pior, mas abaixo do que se esperava dele, até porque ele já está aqui no Brasil pela segunda temporada, então todo mundo já entende mais ou menos o que ele quer fazer. Tá? Já começa a ser melhor estudado e melhor travado nas suas qualidades. Então ele também vai para uma próxima temporada no Atlético, onde quer que seja, vai ter que também buscar alternativas para o jogo dele, que já começa a ficar marcado de alguma maneira. Isso que transforma o técnico num grande técnico, né? A cada temporada ele vai fazendo ajustes e não se repetindo, né? Acho até que, do ponto de vista prático, a grande diferença entre um técnico na Europa e um técnico no Brasil é que na Europa quando contrata um treinador, ele está contratando um estilo de jogo, uma forma de jogar, um conceito, né? Então ele vai entrar, vai aplicar aquele conceito, o modelo tático é diferente do conceito de jogo, então ele vai ajustar o time com o elenco que ele tiver, mas ele vai implantar um conceito. No Brasil, os treinadores, eu acho que o Thiago Thiago Nunes é um bom exemplo. Ele chegou com um conceito de jogo, mas a realidade atropelou ele, e ele começou a se enrolar tanto que ele não conseguiu aplicar o conceito, nem o modelo, nem nada, e ele acabou perdido num mar de ideias que não se aplicavam, um pouco do que parece acontecer às vezes com o Diniz. Então, por isso, acho que é uma grande diferença. O treinador europeu, e esses que deram certo e têm dado certo no Brasil, o europeu e o argentino, eles vêm com um conceito e eles tentam aplicar este conceito. No Brasil, o conceito é sempre muito variável, assim, depende da situação. Eu não vejo ainda tão naturalizada a contratação dos treinadores brasileiros aqui no Brasil, especificamente para a gente olhar que os programas esportivos principais não dão tanto palanque
para que eles possam falar e se manifestar. Então a gente vê raramente o Sampaoli aparecendo, de uma aparição do Kudê, né, na Arena Sport TV. Não foi na Arena, né, foi no Bem Amigos, uma aparição. Então eu ainda imagino que haja muita resistência. O próprio Palmeiras só foi buscar o Abel depois de ter dado errado com o Luxemburgo, que era algo completamente pensável e previsível que não daria certo. Então eu ainda acho que tem muita resistência, muita resistência. O Sampaoli é muito mal visto dentro do Santos. Então existe a turma cadeira cativa, né, que não gosta nem de falar do nome do Sampaoli lá dentro. Então eu ainda acho que tem muita resistência, embora já seja mais aberto. O problema no Brasil é que geralmente é tudo muito generalizado, né? Então a gente teve aquela temporada que os técnicos jovens eram os melhores, aí começou a surgir um monte de técnico jovem, então é jovem, eu vou contratar porque é promissor, vai me dar resultado, e não é. E aí esse ano, o ano passado, né, foi o ano dos estrangeiros. Então a gente viu, por exemplo, o Galo ir buscar um treinador da Venezuela, que foi eliminado pelo Afogados, né? Acho que é Afogados o nome do time, né? E na Sul-Americana caiu também. Então, assim, o Santos foi buscar o Gesualdo, que estava aposentado já há uns anos, então ainda não é muito claro. O Brasil ele não tem, o Brasil ele é muito genérico, né? Jesus deu certo, então vamos trazer quem puder, um estrangeiro. E aí quando não der certo, quando não dá certo, surge a mídia que, lá, não é porque é estrangeiro. Então eu ainda vejo muita resistência. E aproveitando para falar sobre o Mancini, o Gus falou brevemente dele, né? O Mancini é uma surpresa total. E eu acho que agora ele chega num momento importantíssimo da carreira dele. Porque quando o Mancini chega e pega o Corinthians do Coelho, que não era um time, era um catado que entrava em campo para tentar fazer alguma coisa, não tinha uma forma de jogar, não tinha simplesmente nada, né? A gente sofreu um pouquinho com ele. E quando o Mancini pega, a gente já estava naquele ponto que não tinha como piorar. Era impossível piorar. E aí chega o Fábio Santos, chega naquele discurso de união, o Cássio estava completamente arrasado, abalado, então chega naquele discurso de união, agora faz os 45 pontos, então agora o Mancini dá um passo que ele realmente nunca fez na carreira dele. Porque agora que a gente vai ver o que realmente esse novo Wagner Mancini é um bom treinador? Será que ele vai ter alguma condição de levar o Corinthians de volta ao protagonismo? Se classificar para pré-Libertadores, vai ser um novo vexame? Ou será que ele consegue passar? Como vai ser a temporada que vem? Porque na temporada que vem o Corinthians não quer saber mais de ficar brigando para não cair. O Corinthians não quer saber de, conseguir 45 pontos. O Corinthians não quer disputar título, quer chegar numa final. O time não chega na final da Copa, chegou em 2018 na final da Copa do Brasil e em 2012 na Libertadores, o resto tá ganhando Paulista. Falo do campeonato mata-matas, né? Então, o Corinthians não quer mais isso. E aí, agora é o momento, é o impulso da carreira do Wagner Mancini. Onde ele consegue chegar além desses 45 pontos? É isso que a gente tem que ver. Se ele realmente evoluiu ou se ele se aproveitou de um momento muito propício, né? Porque pegou um Corinthians arrasado e teve que reconstruir. É claro que não é fácil reconstruir, mas contou com uma ajuda muito boa do Fábio Santos. Então, foi um trabalho relativamente mais fácil do que eu acredito que ele vai ter agora. Eu só queria aproveitar um pouco do que o Jorge falou de treinador. A gente tem no Brasil uma relação da imprensa com os treinadores muito da amizade, né? De você não provocar, de você tentar levantar a moral do cara, porque é o amigo, que está sempre no programa. Na Europa, o treinador não vai para programa de televisão, ele dá entrevista na data da coletiva, fala depois do jogo e só. E normalmente a imprensa, né, os analistas, não perdoam. A ponto do outro dia o Fábio Capello, né, o tradicional antigo treinador aqui na Itália e tal, batendo no Conte, no Antônio Conte, treinador da Inter, perguntando: o time não está jogando, você tem um plano B? Aí ele falou: tenho, mas eu não vou te falar. Ele falou: é bom que tenha mesmo, porque senão você não vai aguentar ir até o fim da temporada. Então, assim, não tem muita frescura, né? Então, assim, é uma análise fria, clara e técnica, e os dois são claros e técnicos das suas pontas. Então, no Brasil, você ainda tem essa coisa do amigão, que vai lá, que vai jantar depois e tudo mais, enfim. Isso acaba atrapalhando um pouco, o estrangeiro não está acostumado com isso. O estrangeiro está acostumado a ir trabalhar, treinar, voltar para casa, dar entrevista na data só, e ele não é uma estrela. Sobre essa questão dos treinadores, eu acho um erro que eu mesmo cometia é separar muito a questão de estrangeiro, brasileiro. Eu acho que os europeus, eu sempre digo isso, que os técnicos que são do mercado europeu,
que hoje é o centro do mundo, eles são os melhores, não só porque lá é o centro do mundo, mas porque é lá que começou e se disseminou esse monte de novas medidas que foram tomadas pelos times. A partir, para mim, o Barcelona do Guardiola foi um marco. A partir disso, essas ideias foram se disseminando pela Europa. Por isso que antes a gente via o Barcelona sobrando, depois só o Barcelona, o Real Madrid, o Bayern sobrando. Aí, pouco a pouco, as ligas nacionais foram ficando mais difíceis, porque essas ideias foram se disseminando por lá. E aqui, elas estão chegando agora. Elas começaram a chegar com o Jesus, na minha interpretação. Não as ideias chegarem, mas a aplicação. A gente vê na prática como é aquilo. A gente, mesmo a sociedade, quem assiste o jogo, entender, começar a perceber quais são os prós e os contras de jogar daquela maneira, naturalizar determinadas consequências que vêm daquilo, etc. E aí, isso, obviamente, essa chegada dos estrangeiros também mexe com os treinadores brasileiros. Ou seja, os treinadores brasileiros hoje, se a gente falar, o Mancini está fazendo um bom trabalho, é porque provavelmente esse Mancini tampouco é o mesmo Mancini de 2 anos atrás. O Cuca tampouco é o mesmo Cuca de 2 anos atrás. Eu acho que a gente deve ver mais isso, a não ser alguns, como o Luxemburgo, por exemplo, que é um apologista da não mudança. Ele é um apologista do não aprendizado, da não abertura para nada, parece, né? Então, eu acho que não é à toa que a gente vê, por exemplo, o Renato, ele era o símbolo, ele era cultuado, assim, como quem praticava um futebol mais ofensivo no Brasil e coisas assim. Hoje, o Grêmio, se tem algum time dos que são dos melhores do Brasil que pode ser tido mais como copeiro, encardido e coisa e tal, é o Grêmio. O Grêmio hoje, em bola, ele meio que acho que ele é o pior de todos esses da frente. O pior tanto no sentido de fazer mais gol, quanto de criar mais chances, quanto de jogar mais bonito e coisas desse tipo. E isso, para mim, acontece por causa de toda essa mudança. E mesmo se a gente for analisar os treinadores brasileiros que estão se destacando esse ano, para mim, a única exceção que eu não sei explicar é o Abel Braga. Porque se a gente for ver o Fernando Diniz, o Renato e o Cuca, os três são ousados. Os três são mais ofensivos para o nosso padrão. Parâmetro brasileiro, esses três são ousados. E neste ano, os times que são mais ousados estão dando certo. Aí o Abel é o Abel Braga, porque como tem o Luso agora, o Abel Ferreira, o Abel Braga é o único que eu não tenho a menor ideia. Vamos ver o que vai acontecer nesse resto de temporada. Em compensação, né, o Abel é a surpresa dos. Como diz um amigo meu, pode falar. Pode falar. Então, vai continuando. O Abel dos dinossauros é o técnico que está indo mais longe. O Luxemburgo aconteceu o que a gente esperava. Com um amigo meu, ele disse que está travando. Espera aí, Jorge, deixa o Gustavo falar aí. Segue, Gustavo, segue. Então, o Abel, como a gente fala, está surpreendendo, mas o Mano Menezes não surpreendeu ninguém, né? A não ser o moderno presidente do Bahia, que aí você tem que ver como se elogia às vezes uma pessoa e não para pensar. Gente, se o homem é tão moderno, como é que ele contrata o Mano depois de tudo que o Mano Menezes fez ano passado? Aliás, não fez. Não faz sentido, não bate. Você tem que começar a questionar. Quando começa essa corrente na imprensa, fulano é ótimo, fulano é moderno, você tem que desconfiar. E não só no futebol, em tudo. Começa a festejar muito alguém e você não sabe bem o motivo, pesquisa que muitas vezes você acha que você descobre que não é nada daquilo, né? Então, acho que no geral o Abel é a surpresa, os dinossauros em geral estão caindo e tem os que estão tentando reviver, né? Eu lembrei, só para falar dos dinossauros, o que explica às vezes como alguns tentam se atualizar, até conseguem surpreender e outros não. Em 2015, tudo bem, o Levir Coupe deu uma entrevista
no Bola da Vez, e perguntaram para ele por que o Kagawa, Shinji Kagawa, que jogou com ele no Japão, não estava conseguindo se sair bem no futebol inglês. E ele acreditou isso ao fato de que o futebol inglês era todo truculento, de bolas altas. Aí você pega e descobre que esses técnicos mais velhos, assim, não só mais velhos em idade, mais velhos em espírito, eles sequer assistem os jogos de fora. O Luxemburgo provavelmente não assiste. Acho que nem quando ele foi treinar o Real Madrid ele assistia. Imagina agora. Então é preciso estudar, é preciso acompanhar, é preciso se interessar pelo que acontece lá fora, seja o mais jovem, seja o mais novo. Aliás, mais jovem, mais novo, não. Seja o mais jovem, seja o mais antigo. E aí, só nesse sentido, antes do Jorge travar de novo, tem o outro lado, né? Aquele treinador jovem que assiste muito o jogo, mas não sabe como colocar aquilo que ele está vendo em prática. Então, aí ele se enrola inteiro e acontecem umas coisas engraçadas que você vê, umas tentativas, né, de modernidade que acabam dando errado. Desculpa, Jorge, vai aí. Esses treinadores que a entrevista é melhor do que ele aplica em campo, né? Mas em relação ao Luxemburgo, esses são os pais do 7-1, né? Aquela turma que diz que o Brasil não tem nada a aprender com quem é de fora e aí classifica o 7-1 como um verdadeiro apagão. Mas falando sobre os treinadores e o fato do Abel Braga ser uma surpresa, acho que esse ponto é um ponto que pesa muito a relação da pandemia. Principalmente pelos estádios vazios. Porque eu não sei o que vocês imaginam, mas eu imagino uma crítica muito pesada, por exemplo, ao Fernando Diniz, com palavras bem educadas, no jogo de quarta-feira. Se o Morumbi está lotado com 60 mil pessoas. Não seria? Seria muita vaia, seria xingamento, seria um clima que provavelmente ele não seria mantido. E às vezes, provavelmente às vezes seria um clima que ele nem resistiria ao Mirassol, por exemplo. Que a queda do Mirassol com o estádio vazio é muito mais leve. Porque você tem, claro, a imprensa cobrando, você tem um clima dentro do CT, você tem um clima da diretoria, mas o estádio, a torcida ali é o termômetro. Então, o São Paulo estava naquela empolgação de ser campeão paulista, tinha uma possibilidade, a gente vai imaginar 60 mil pessoas dentro do Morumbi e toma 3-2 do Mirassol com um jogador que chegou para treinar 2 dias antes, eu não sei se o Fernando Diniz existiria. E aí, falando do Abel, essas 7 vitórias seguidas do Abel no Brasileirão, 8, né, com a Libertadores, tem uma declaração do Abel, que logo quando ele chega, que o time é eliminado para o América Mineiro, que ele diz, não tem tática, não tem técnica, tem que ir no coração. Essa é uma declaração completamente absurda, uma declaração completamente retrógrada, falar disso no tempo hoje. O time perdeu o jogo, o time precisava buscar um resultado, e aí o treinador simplesmente diz, não tem tática, não tem técnica, vamos no coração. Então, seria provavelmente uma declaração dessa que no outro final de semana que o Inter jogasse em casa, a pressão estaria muito mais absurda. E aí ele vai resistindo porque não tem aquele clima, né? Não tem aquele caldeirão, não entra em ebulição. Então, você ouve, se você for uma pessoa, não sei como são os treinadores, mas não assiste desligar a TV, não ligar o rádio, não fica sabendo o que está acontecendo. Então, trabalha muito mais com calma, né? Tem mais tempo para trabalhar. Então, esse é um grande efeito da pandemia. Acho que a gente pode estar... Os treinadores podem estar resistindo muito por causa disso, o Abel Braga pode estar indo bem muito por causa disso, porque não tem essa pressão. E algo que a gente vai ver no ano que vem. O Fernando Diniz, quando o Morumbi voltar, no primeiro tropeço dele, não sei se ele... Isso é ficar até lá, né? Até voltar. Eu queria só falar uma coisa assim sobre o Fernando Diniz, porque no fim, depois do 5-1 a gente está fazendo aqui a nossa live, mas a gente não falou muito do Fernando Diniz. Eu vou tentar ser o mais breve possível para tentar explicar basicamente o que fracassou no Fernando Diniz. Depois de ter trocentas tentativas, ele conseguiu achar uma forma de sair jogando, uma forma esdrúxula, com 6 ou 7 jogadores voltando, com meio campista voltando para buscar jogo, não é volante, meio atacante voltando, Luciano voltando para buscar jogo. E durante 2 meses isso conseguiu dar resultado, mas às custas de um desgaste gigantesco. Porque não dá, o cara tem que... O atacante volta para buscar jogo, vai para frente e ainda tem que chegar para finalizar, que é o caso do Luciano. Não é de espantar que ele tenha se contundido.
ou que o Gabriel Sara, agora tá um chumbão, tá parecendo, né, ele tá parecendo o Quasimodo em campo, ele anda assim, não tá, e não é, assim, não era o que ele tava jogando, com perdão, né, o Gabriel Sara que é um bom menino e tudo. Ou seja, eu acho que é um esgotamento mesmo, além dos adversários estarem decorando como cada um joga. E só para emendar, uma preocupação que eu tenho em relação ao fracasso do Diniz, ao iminente fracasso, é que os São Paulinos estão começando a amaldiçoar esse jogo com saída de bola. Em vez de responsabilizar a má execução do plano pelo Diniz, que é um modelo totalmente maluco, que nenhum clube do mundo executa, nenhum time do mundo sai com 6 jogadores como... Imagina o Messi voltando para buscar jogo no Barcelona, o Lewandowski, o Miller no Bayern de Munique, o Salah no Liverpool, isso não existe. Aí o São Paulino está criando ojeriza. E está querendo praticamente que volte o chutão para o pivô. Isso é um modelo de mais de 10 anos atrás. Então, assim, o meu conselho aos São Paulinos que eventualmente estiverem assistindo é: não culpem a modernidade, porque o Fernando Diniz ele não pratica o futebol moderno. Ele tenta praticar, mas ele não estudou o que é feito. Ele tenta ser um autodidata e com isso ele pega caminhos que até parecem interessantes às vezes, mas que não têm condições de serem bem-sucedidos por mais de alguns meses, não resistem a uma temporada. Mas não culpem o futebol moderno. Pelo amor de Deus, São Paulino, não falem 3 zagueiros de novo, 3-5-2 outra vez, volta a Muricy, porque se for assim, a gente vai chegar a 2030, agora não falo como São Paulino, a torcida vai chegar a 2030 sem ser campeão e ainda querendo a volta de, sei lá, da Goberto, treinador, aquele inferno de ficar querendo recorrer ao passado. Tá? Falei. Ô, Gu, César, Gabriel, a gente fica tentando descobrir por que o São Paulo, por que o Diniz tem tantas falhas, mas o Daniel Alves explicou perfeitamente ontem, né? Que ele disse que o Diniz não forma grandes jogadores, o Diniz forma grandes seres humanos. Então, se eu fosse torcedor de São Paulo nesse momento, eu me perguntaria por que o Diniz não está na área da psicologia dentro do clube e sim dentro do campo, né? Não forma grandes jogadores, é uma declaração. Então tá bem explicado, vai ser aquele negócio, né? Vai ser aquele time que vai dar licença para o adversário passar, mas e que não vai ser campeão. E acho só, Gabriel, rapidinho, isso que a gente está falando agora é um pouco também do efeito deste ano, né? Acho que todo mundo aprendeu a valorizar uma análise tática, né? Sem aquelas bobagens de ficar enchendo de desenho no campo, falando do futebol de aproximação, do futebol de posição, isso é bobagem. Mas o torcedor consegue enxergar valor num padrão tático, no modelo tático, coisa que no passado era assim, joga na bola pro atacante que ele vai resolver. Hoje em dia o torcedor começa a entender um pouco mais e valorizar isso é também bacana de ver uma evolução do futebol brasileiro, especialmente nesses 2 últimos anos. A gente está se encaminhando para o final, então eu já vou antecipar o que a gente vai falar ainda, né? Que pediram para a gente falar do Galo, e eu acho interessante a gente falar da Série B também, assim, as perspectivas de Série B para o ano que vem, porque eu estou curioso para saber a opinião do César de, eventualmente, ter Cruzeiro, Vasco e Botafogo na Série B, mas enfim, eu acho interessante esse ponto que o Jorge falou do estádio vazio. Imagina o Daniel Alves, a pressão em cima dele depois do jogo contra o Inter, como ia estar, com tudo o que se fala sobre ele. Eu realmente não tinha pensado nisso. E como fica imponderável, né? O imponderável ele é muito mais forte nesse ano. Por exemplo, o Domi. Eu insisto que eu não teria demitido o Domi se eu fosse diretor do Flamengo naquela época. E eu acho que o Flamengo do Domi foi quem jogou o melhor futebol no Brasil. Se for pegar os melhores momentos de futebol no Brasil esse ano, não, no ano passado, né? Incluindo o Flamengo do Jesus, foi o Flamengo do Domi. Só que talvez se essas goleadas que a gente citou, que estão acontecendo tanto, tivessem acontecido antes, quando o Domi ainda tivesse no Flamengo, talvez ele não tivesse sido demitido.
é que ele que meio que inaugurou essas goleadas também, e aí acabou rodando. Mas hoje eu acho que o Flamengo o recontrataria de volta, até porque ele estava totalmente sem tempo de treinamento, teve questões de lesões, Covid, então foi um período muito difícil para ele. E aí o Atlético, minha opinião sobre o Atlético é que foi o segundo, depois do Flamengo do Dome, para mim o melhor futebol foram alguns momentos do Atlético. Só que eu não sei por qual razão, ele parece que não consegue mais repetir isso. Eu, mesmo contra o Atlético Goianiense, agora jogou bem, lógico, mas não é a mesma coisa que chegou a ser em algumas partidas em que ele realmente sufocou o adversário, como contra o São Paulo, contra o Corinthians no primeiro turno. E eu não sei, no momento eu não boto fé no Atlético mesmo, assim, essa instabilidade. Lógico, eu acho que pode ser campeão, mas vai depender mais dos outros, eu acho. Acho que ele vai seguir na toada dele. O que vocês acham? Eu acho que o jogo contra o Grêmio explica bem por que, de certa forma, a gente não está falando tanto do Atlético nessa mesa aqui, nesse debate. Porque o Atlético, ele dominou o jogo inteiro, teve um controle grande, criou oportunidades e a defesa acabou falhando, cedendo oportunidade. E o Grêmio empatou. O Atlético, em geral, foi isso no campeonato. A expectativa é que com o Sampaoli e com o ataque que estava crescendo, que o Atlético conseguisse, desde o começo, uma vantagem confortável. E em nenhum momento, mesmo quando o Atlético estava liderando, essa vantagem passou de uma rodada em termos de pontos, não passou de 3 pontos. E acho que ninguém tem a sensação de que agora o Atlético vai dar essa virada. Se o Atlético tivesse vencido o Grêmio com autoridade, eu acho que hoje estariam todos dizendo que, mesmo com o Inter goleando São Paulo, que o Atlético é o favorito na reta final, porque ele tem uma tabela mais generosa que os demais. Só que acho que ninguém acredita, ninguém crava que o Atlético não vai tropeçar, porque tem um sistema defensivo que não consegue acompanhar a proposta de jogo e acaba criando muitas lacunas que não dá tempo, mesmo com o Atlético só jogando o Campeonato Brasileiro, essa altura não dá mais tempo de corrigir. Eu tenho uma visão positiva do Atlético Mineiro. Eu acho que se fosse em termos... Talvez a gente está julgando o campeonato do Atlético porque a gente vive no momento imediatista do Brasil, mas se fosse num campeonato europeu com mais tempo, o São Paulo acaba de chegar, e o São Paulo chega depois da pré-temporada, mesmo que teve a pausa, mas o Atlético começou, a gente já falou aqui brevemente, o Atlético começou com o treinador venezuelano, foi eliminado de tudo, né? Acabou ganhando o campeonato mineiro, mas o São Paulo, dentro das condições, ele faz um bom trabalho. O Atlético está na briga pelo título, é um dos melhores times do segundo turno, é quarto colocado no segundo turno, com um jogo a menos. Se ganhar esse jogo, por exemplo, seria o líder do segundo turno. Então passaria o Inter, o que está em primeiro, o Inter, o Palmeiras e o Bragantino, que estão na frente dele. Então eu acho que, por ser a primeira temporada do Sampaoli, que sempre faz escolhas erradas, como, por exemplo, a assistência no Everson, jogar um campeonato com o meio-campo com Johan, Natan, que podem ser bons jogadores, mas ainda são jogadores em formação, jogadores que não são consolidados, ter como centroavante o Sacha. Então eu ainda acho que é uma boa temporada. Eu gostaria muito, e essa eu acho que é o que a gente pretende ver no ano que vem, é o Sampaoli com 2 anos de trabalho, que ele faria. O ano que vem ele vai conseguir formar melhor o time, se ele vai deixar o time menos previsível, porque o Atlético joga totalmente pela esquerda, né? A grande sacada do Atlético é jogar ali Arana, Keno, a Arana entra, o Keno abre, o Arana entra no meio, então, aí depois se o time tá precisando fazer gol, o Arana vira quase que vira um ala mesmo, né? Ou às vezes fecha. Então, eu gostaria de ver o Sampaoli com 2 anos de trabalho. Eu quero ver do que ele seria capaz. Eu acho que para a primeira temporada é um bom resultado. O quarto, mesmo que ele fique em quarto, que está em 4, eu acho que é um bom resultado. Uhum. Criou-se uma expectativa muito grande em relação ao Atlético por ser o São Paulo e por ter feito muitas contratações. Mas é aquela velha história, né? Não basta só contratar muito, né? Você tem que contratar certo. Então, talvez ele tenha errado alguns investimentos, não tenha feito uma avaliação correta da defesa. Isso deixou muitos espaços, o time oscila muito, todo mundo começa a aprender o jeito do São Paulo de jogar.
Então, isso faz com que o Atlético precise de alguns investimentos para poder se consolidar no ano que vem. Parece exagero falar, precisa gastar mais. Não é gastar mais, é gastar melhor, né? Precisa repensar o elenco, que é uma coisa que, como o São Paulo joga com muita intensidade, chega um momento que o elenco desgasta, né? Então, você pega o Santos do ano retrasado e o Atlético esse ano, em algum momento ele cai de rendimento. Justamente você força demais, e os atletas não dão conta, e aí ele pede mais contratação, porque o time tem que continuar rodando na velocidade que ele quer. Então, acho que de fato, um período de ajuste. Um segundo ano dele no Atlético tende a ser, de fato, melhor se ele conseguir corrigir esses pontos do elenco, que parece que deve corrigir, porque o time, os investidores, os patrocinadores estão a fim de colocar mais dinheiro. Então, acho que tende a ser um segundo ano melhor mesmo, ainda que os treinadores adversários continuem aprendendo a forma dele jogar e neutralizando os pontos fortes. E César, e a Série B ano que vem? Para começar, você acha que vai ter Cruzeiro, Vasco e Botafogo? E aí, se tiver, o que você enxerga de perspectiva para esses três? Conta mais. Ano que vem nós teremos 4 campeões brasileiros na Série B. Nesta temporada, 4 campeões brasileiros na Série B. Guarani, que as pessoas esquecem às vezes, já tem o Cruzeiro, certamente o Botafogo vai cair e o Coritiba também. Então, eu estou dizendo certamente, sou péssimo em palpite, mas me parece que são situações quase consolidadas. Talvez o Bahia, talvez o Vasco, enfim, a gente vai ter mais gente grande caindo para a Série B, e eu acho que o efeito financeiro de cair para a Série B hoje em dia, ele é muito, muito danoso para os clubes. Então, você perde muita receita, tem uma chance não desprezível de você ter um início de campeonato sem torcida ainda, que é uma renda que o clube que cai, especialmente o grande, conta muito para poder voltar, né? Então, a força da torcida, mais o dinheiro, e esses clubes todos vão continuar com muita dificuldade e com a dificuldade de se tornar competitivos, né? Porque você cai para a Série B, você tem que adequar o elenco a um nível de renda muito menor, né? E aí, quando você volta, também você tem que readequar para a Série A. Então, acho que a gente vai ter uma Série B forte este ano, do ponto de vista histórico, e que mostra claramente uma mudança no perfil de forças do futebol brasileiro. A gente já vê o Bragantino bem posicionado, no primeiro ano, aprendendo a jogar a Série A como um clube empresa, o Atlético Goianiense se consolidando, o Ceará, esse ano o Fortaleza não foi tão bem, não está tão bem, mas o Ceará bem posicionado. Enfim, você começa a ver algumas forças regionais se consolidando e times tradicionais perdendo espaço. Então, acho que a gente passa a ter uma Série B mais robusta, mas não significa com a qualidade que a gente via no passado nesses clubes. E é um alerta, vai ter mais clube com esse perfil caindo para a Série B. E o Fortaleza caiu também porque o Rogério, assim, não era uma coisa do controle do clube, né? O Rogério, ele não vai nenhuma crítica ao Rogério, eu no lugar dele iria também, saiu e foi para o Flamengo, senão provavelmente nem o Fortaleza teria caído também. Fortaleza brigava pelo G8, né? Naquela época. Uhum. E vocês acham que o Botafogo nem vale a pena falar, porque o Botafogo já... Não, vale sim. Perdeu 13 derrotas nos últimos 14 jogos. Botafogo. Então, fala, Gus. Desculpa, vale porque eu lembro que no começo do ano eu fiz uma coluna no site, no ângulo, falando que o Botafogo estava completamente fora da casinha. Lembra? Queriam contratar o Yaya Touré. Uhum. Ficou aquela história. Yaya Touré contratou o Honda, contratou o Calu. Lembra? Dava como certo que ia formar uma SA. Felipe Neto, sei lá, ia investir. Já estava tudo planejado. Na verdade, eles esperavam terminar esse ano com uma boa campanha e ano que vem ia ser o ano do fogão. E aí você vê a total falta de senso de realidade. Aí eu fiz aquela coluna, eu acho que um monte de leitor botafoguense respondeu me xingando, falando que eu estava aqui, né, falando horrores. E é impressionante a falta de senso de realidade. É terraplanismo, é um tipo de terraplanismo mesmo, de não querer aceitar que, infelizmente, o Botafogo tem um passado maravilhoso, mas hoje só fica marcado pela frase. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo, incluindo contratar um técnico
que foi mandado embora antes de estrear. E ainda, Gus, a gente comentou sobre isso, né, o Gabriel César, desse absurdo do valor de pagar para o Pedro Raul. Então, o Botafogo, além de tudo, como se já não bastasse a situação que está, ainda faz uma meta de jogos para o Pedro Raul para pagar 10 milhões aproximadamente de reais. Então, se a gente for transformar isso em salário mensal, o Botafogo está pagando para o Pedro Raul um salário de mais ou menos R$1 milhão por mês. É praticamente uma progressão continuada, né, em termos salariais. E aí, isso tudo combina muito com o perfil do clube e aquela coisa de saber até onde você pode chegar, né? É muito comum na Europa o time de uma renda menor, vou citar o exemplo do Parma, por exemplo. O Parma entra no campeonato italiano, o objetivo dele é permanecer na Série A, não é ser campeão, não é conseguir vaga na Champions League, nada. O objetivo é permanecer na Série A para ganhar lá os 50, 70 milhões de euros de receita no ano seguinte, vender atleta, tá tudo certo. Então, assim, ele só corre risco, só tem confusão se ele briga para não cair. Se ele ficar ali em 12º, 13º, tá tudo certo. No Brasil, os caras, todos os 20 clubes acham que vão ser campeões, né? E fazem essas coisas de Touré, de Honda, de não sei quem, e gastar a fortuna que gastaram nesse rapaz aí, com bônus de presença, porque acha que vai ser campeão. Então, esse descasamento da realidade faz com que o futebol brasileiro acabe sofrendo com esses males, como Botafogo, como Cruzeiro, enfim, toda essa turma que gastou muito mais do que podia. Aí só de encerrar, vocês acham que o Vasco vai cair, sim ou não? Eu acho que sim, até porque eu torço contra o Luxemburgo. Desculpem, vascaínos, então sim. Não, acho que não cai. Também acho que não. Não, eu vou torcer para cair. Desculpe os vascaínos, mas eu tenho um grande amigo vascaíno que não deve estar assistindo, então espero que não assista, mas eu acho que eu vou torcer para cair, porque o Luxemburgo já encaminhou tantos times para a Série B, ou para quase cair. O próprio Fluminense, em 2013, que só não caiu por causa da Lusa, teve o dedo do professor, né? Mas o Palmeiras, em 2002, porque foi ele que pediu para contratar 7 jogadores, o Levi pegou um doente, assim, desenganado. Então, eu acho que seria interessante até, para ver se ele se manca, de repente ele pega um time que cai na mão dele, vai que ele resolve fazer finalmente uma autocrítica. Não que eu acredite nisso, mas é uma possibilidade. Uhum. E a gente tem que encerrar agora. Algum destaque final? É bom fazer a pergunta assim, né, que joga pouca pressão na pessoa. Né? A gente tem que encerrar. Algum destaque final aí? O meu destaque acho que a gente vai ter um campeonato esse ano. Esse ano a pandemia acaba grudando duas temporadas, uma na outra. A gente vai terminar a temporada 2020, início de 2021, animada, mas eu acho que a gente vai ter uma temporada 2021 um pouco mais dura, um pouco mais difícil, até pela falta de elenco, pelo cansaço. Enfim, a gente tende a ter especialmente no primeiro semestre, os campeonatos estaduais, mais lentos, mais complicados. Então, espero que isso aconteça de fato, para que os atletas usem o estadual para se descansarem, né, descansarem para se recuperarem, para a gente poder ter um brasileiro e um segundo semestre, de fato, do nível que a gente teve desse ano, que foi pelo menos bastante animado. O meu destaque é realmente a dúvida quanto à temporada do ano que vem, que pode ser uma temporada normalizada depois desse ano atípico, ou pode ser uma continuação mesmo, porque a pandemia, acho que não vai ter vacina para todo mundo esse ano, pode se agravar mais ainda, então pode ser uma continuação mesmo, e como o César disse, com o aumento dos problemas financeiros decorrentes, pode ser ainda mais imprevisível. A minha curiosidade, realmente, depois de um mês assim sem futebol brasileiro, que já é muita emoção e tudo em termos de São Paulo, desculpa de novo, mas a torcida merece um mês assim, pelo menos, de folga. Minha curiosidade é essa. E eu só queria agradecer a vocês pela companhia, agradecer ao museu e também agradecer quem assistiu até agora. Muito obrigado e até a próxima. Eu só queria falar da questão da dramaticidade da escolha de manter ou não um treinador agora, considerando que não vai ter nenhuma pausa para o ano que vem.
Então, o Grêmio tem aqueles casos em que é evidente que o treinador deve continuar e aqueles em que é evidente que não deve continuar. Agora, uns casos tipo Diniz no São Paulo, o Renato no Grêmio, o Mancini no Corinthians, eu acho que fica uma decisão bem complicada, assim, e que a tendência vai ser deixar andar, acho. Você ia falar alguma coisa, Gus? Ou não? Não. Então, eu queria agradecer todo mundo, os colegas, agradecer o museu pelo convite, agradecer quem está assistindo a gente e deixar o convite também para que curtam as mídias sociais do Museu do Futebol e do No Ângulo, que é site No Ângulo, em geral, e conheçam também o trabalho lá do No Ângulo, o www.noangulo.com.br. É isso, obrigado, gente. Valeu.